Embora tenha a cara de coruja e o instinto mortífero de um tubarão, o társio é um primata. Seus olhos, cada um pesando mais do que o seu cérebro, enxergam no escuro. Assim ele pode caçar e matar aves e répteis. Se os homens tivessem olhos assim tão grandes, teriam o tamanho de couve-flores. Na Austrália, as pessoas têm medo do Yara-Maiahu, um homem-sapo com olhos enormes e ventosas nos pés, que ataca as crianças e suga a vida de seus corpos. A origem dessa superstição parece ser o társio, embora não haja társios na Austrália. Provavelmente essa lenda horrível foi levada para a Austrália pelos malaios. Os primatas mais estranhos se encontram em Madagascar. Essa ilha enorme separou-se do continente africano há 120 milhões de anos, muito antes de os primatas terem evoluído. Acredita-se que alguns primatas africanos primitivos, ancestrais dos macacos de hoje, chegaram até lá flutuando na vegetação cerca de 60 milhões de anos mais tarde. Isolados do resto do mundo, eles evoluíram desde então como um único grupo de primatas, os lêmures. Um dos mais assustadores é o ai-ai, um lêmure noturno que localiza sua presa batendo na árvore com seu dedo médio ossudo. Com seus dentes de roedor, ele abre um orifício na casca e extrai a larva de dentro da madeira com seu dedo especialmente longo. O povo de Madagascar tem mais medo dele do que qualquer outro animal, pois acredita que o ai-ai traz a morte. Com poucos predadores grandes e nenhum macaco para se rivalizar com eles, as 24 espécies de lêmures têm uma vida fácil. A lenda local diz que o mococo adora o sol. Como eles costumam ser vistos ao raiar do dia tomando sol, é fácil acreditar nessa lenda. O maior e o mais esquivo de todos os lêmures é o indre. Seu nome veio de um mal-entendido. Quando os primeiros europeus o encontraram, os guias locais apontavam para as árvores gritando "Indre, Indre", que significava "está ali, está ali". Os europeus anotaram a palavra e o nome ficou. De volta à mata do continente africano, nosso chimpanzé precisa se defender sozinho. Ele come de tudo, frutas, insetos, até carne se conseguir. Os chimpanzés sabem até que certas plantas são bons remédios. Eles mascam folhas de aspilha, um antibiótico usado na medicina humana para combater parasitas estomacais. Os babuínos também comem carne e ficam à espreita de suas presas. Quando entraram na África, os exploradores europeus ouviram histórias fantásticas de um macaco monstruoso e assassino, capaz de atos de uma ferocidade terrível. Só nos últimos séculos, os cientistas identificaram o macaco dessas histórias como sendo o gorila. Ele parece muito apropriado para esse papel, pois é enorme e seu aspecto é aterrador. Mas as aparências podem enganar. Longe de ser um matador, o gorila é estritamente vegetariano. A não ser que seja ameaçado, só as frutas e as folhas têm algo a temer. Mas o mito de que ele é um primata feroz ainda persiste no mundo inteiro. Os seringueiros de Bornéu temem o ut-ut, um macaco de pernas longas que cortam sua cabeça enquanto você dorme. Não durma na floresta, eles advertem, pois o ut-ut pode pegá-lo. No Zaire, eles temem o homem selvagem da floresta, o pongo, capaz de derrubar um elefante com um único golpe. E nos picos nevados do Himalaia há o Yeti, o abominável homem das neves. Muitos exploradores têm procurado o Yeti,
Até Sir Edmund Hillary, o primeiro a escalar o Everest, chefiando uma expedição, mas até hoje só foram encontradas suas pegadas. Algumas histórias são menos fantásticas. Acreditava-se que o bonobo, ou chimpanzé pigmeu, fosse um animal lendário até ser encontrado em 1929 vivendo nas florestas do Zaire. Eles são parecidos com os chimpanzés, vivendo nas mesmas comunidades fechadas, mas são menores. Quando andam eretos, são os primatas mais parecidos com o homem. Lendas antigas os descrevem como uma raça de homens muito pequenos. Muitos primatas podem andar eretos, mas o único que pode fazer isso o tempo todo é o homem. Nosso esqueleto se adaptou. A coluna vertebral ajustou o nosso centro de gravidade. Pernas longas nos permitem dar passos largos, mas nossos braços diminuíram. Se tivéssemos braços tão compridos quanto os dos chimpanzés, poderíamos tocar nos tornozelos com facilidade sem nos curvar, embora ainda fosse difícil andar com as mãos. Os macacos grandes, como o nosso chimpanzé, costumam andar com as juntas, com os pés estendidos, mas com os dedos dobrados. Para tanto, as juntas são especialmente fortalecidas. Mas muitos outros primatas passam o tempo todo nas árvores e são mal adaptados para andar no chão. Em compensação, são ótimos ginastas. A maioria dos macacos do Novo Mundo tem longas caudas preenses, que agem como um quinto membro. A cauda tem força suficiente para sustentar o peso do macaco, permitindo que ele fique pendurado na árvore e alcance galhos mais distantes, onde estão as folhas e as frutas mais tenras. Há muitas histórias que contam como o macaco adquiriu essa cauda tão útil. No mito Tagalog, das Filipinas, Bathala, o criador de todas as coisas, modelou o homem com barro. Como ele escapou de suas mãos, Bathala o pegou pela extremidade inferior de suas costas, formando então uma cauda comprida. Você, disse Bathala, querendo remediar o estrago, vai se tornar um macaco e viver nas árvores para sempre. A agilidade incrível dos cepídeos lhes deu a fama de dançarinos. Nos séculos 17 e 18 era comum ver um tocador de realejo com um desses macacos em cima do seu aparelho, dançando com a música. A agilidade do macaco tem sido explorada de outras maneiras. Na Tailândia, macacos são treinados para subir nos coqueiros e pegar cocos. Os macacos também usam sua habilidade para colher em seu benefício. Uma invasão de cepídeos pode devastar uma plantação rapidamente. Uma história hindu fala de um macaco que roubou mangas no jardim de um gigante. Como castigo, o gigante queimou a face e as mãos dele. É por isso que todos os langures de Hanuman têm faces e mãos pretas. Num outro conto hindu, um demônio roubou a linda noiva do deus Rama. Um amigo de Rama, um macaco chamado Hanuman, salvou a noiva e, como recompensa, tornou-se deus. O templo de Varanasi, na Índia, é consagrado a ele. Os langures de Hanuman podem entrar e sair à vontade. Mas quem realmente sabe saltar é o gibão. Ele não tem cauda preênsil, mas se movimenta usando as mãos num método de locomoção chamada braquiação. Capaz de uma velocidade incrível nas árvores, ele acrescenta a seu passeio grandes saltos no ar. Os observadores às vezes se espantam. Como os gibões sabem que o galho para o qual vão pular não está podre e vai se quebrar com o seu peso? A resposta é: eles não sabem. Os gibões às vezes caem no chão da floresta, atordoados e confusos porque se esqueceram de olhar antes de pular. No estábulo sagrado em Nikko, no Japão, existem 3 macacos que não se mexem há 3 séculos.
Eles lembram aos transeuntes a máxima budista: não ouçam o mal, não vejam o mal, não falem o mal. Para sobreviver na floresta, nosso chimpanzé precisará de todas as habilidades especiais dos primatas. Seus olhos apontando para a frente permitem ver o mundo inteiramente em 3 dimensões e avaliar as distâncias. Ele também enxerga muito bem todas as cores, podendo assim identificar as frutas maduras preferidas. O polegar é suficientemente flexível para juntar aos outros dedos, dando versatilidade à mão, uma capacidade conhecida como polegar opositivo. Esse babuíno Shakma segura com delicadeza os grãos com os quais se alimenta. Nosso chimpanzé pode ampliar as aptidões do seu corpo por meio do uso de utensílios. Acreditamos que em todo o reino animal não há quem saiba usar os utensílios com mais sofisticação do que os chimpanzés. Um punhado de folhas meio mascadas torna-se uma esponja para recolher a água da chuva das cavidades das árvores. Numa comunidade no oeste africano, os chimpanzés usam pedras para quebrar nozes. É preciso se concentrar, mas eles acabam conseguindo. No entanto, a coordenação da mão, do olho e do cérebro é melhor observada em outro primata. A criatura que não se contentou com pedras, folhas e gravetos e não descansou enquanto não encontrou quebra-nozes especiais, xícaras de porcelana delicadas e uma chave inglesa de aço inoxidável. Os primatas não só são capazes de aprender coisas novas, como também de ensiná-las. Na ilhota de Kushima, no Japão, uma macaca num grupo que estava sendo estudado por cientistas foi vista jogando grãos de trigo no mar, depois recolhendo com a mão os grãos lavados. Quando lhe deram batatas doces, ela também as lavou no mar. Essas coisas que ela aprendia eram transmitidas rapidamente a outros membros do seu grupo. Embora essa capacidade seja notável, quando Charles Darwin sugeriu pela primeira vez que os seres humanos evoluíram do mesmo tronco dos macacos, todos acharam que ele estava brincando. A semelhança entre os seres humanos e seus primos primatas já teve consequências desastrosas. Durante a Guerra Anglo-Francesa no século XIX, um navio-circo naufragou no nordeste da Inglaterra, perto de Hartlepool. O único sobrevivente foi um macaco. Acontece que o povo de Hartlepool, muito patriota, nunca havia visto um francês. E o macaco, considerado espião, foi julgado, condenado e enforcado. O povo de Hartlepool às vezes ainda é chamado de matador de macacos. Finalmente, a chimpanzé encontra um novo grupo. Ela precisa de toda a sua habilidade em se comunicar para ser aceita e terá que começar embaixo, na hierarquia social. No entanto, sua posição na comunidade melhora à medida em que for gerando filhos. E toda a sua habilidade será transmitida à nova geração.